Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 36 do livro do profeta Isaías. Eu queria explicar a você uma coisa. Do capítulo 36 ao capítulo 39, nós vamos ter praticamente um apêndice histórico. Informações históricas que repetem praticamente o segundo livro dos reis, do capítulo 18 a 20. Então preste atenção. Quando a gente leu, você lembra disso comigo? Quando a gente leu o segundo livro de Reis, precisamente do capítulo 19 ao capítulo 20, nós passamos por toda essa história do cerco de Jerusalém, das cidades de Judá que foram invadidas pelo rei assírio Senaqueribe. Você lembra? Kir, Laques, todas aquelas cidades fortificadas de Judá foram invadidas e foram tomadas por Senaqueribe. Jerusalém não foi, embora Jerusalém tenha sido sitiada, ela não foi tomada. Mas nesta época foi todo feito aquele famoso canal de Ezequias para que a água pudesse vir até Jerusalém e o povo não morresse de sede, o povo não morresse de fome dessa forma. Muita gente em Jerusalém acabou morrendo porque o cerco foi terrível, mas Senaqueribe não conseguiu invadir Jerusalém. Então, deixa eu te dizer, você viu que acompanhou comigo todo o livro do profeta, então a gente teve oráculos, profecias de Isaías. Nós estamos no primeiro livro de Isaías. O primeiro livro de Isaías vai do capítulo 1 ao capítulo 39. É chamado primeiro Isaías, que compreende o período de atividade do profeta. Tempo do rei Acaz e tempo do rei Ezequias. Nós vamos então agora, preste atenção, do 36 ao 39, somente repetir o que nós já vimos no segundo livro de Reis, no capítulo 18 ao capítulo 20. Ok? Tá combinado? Aliás, hoje nós vamos ver até de novo uma citação que ele fala sobre Shebna ou Sebna e Eliaquim. Sebna era aquele antigo tesoureiro de Ezequias que foi destituído porque ele fez um túmulo muito bonito e cheio de imponente, querendo se colocar ali entre os reis, né? Então ele vai ser destituído, vai ser colocado no lugar dele Eliaquim. Essa história nós já vimos aqui no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 22. Por isso que você vai perceber que agora o capítulo 36 até o 39 são lembranças, são resgates históricos. O capítulo 36 hoje narra para a gente esse cerco de Jerusalém, né? Jerusalém sitiada por Senaqueribe. Senaqueribe, que é o rei assírio. Então é importante você lembrar disso. Senaqueribe é aquele rei assírio e a gente precisa lembrar que isso aconteceu, o cerco de Jerusalém aconteceu em 701. O reino do norte já tinha caído nas mãos dos assírios. O Judá ainda não tinha, mas agora Judá também acaba caindo, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler o capítulo 36. Como eu disse para você, são mais informações históricas. No 14º ano do reinado de Ezequias, aconteceu que Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apoderou delas. Cidades fortificadas, Laques, Kir, né, aquelas cidades. O rei da Assíria tinha enviado de Laques a Jerusalém contra o rei Ezequias, o general de exército, com um poderoso contingente de tropas. Ele tomou posição ao pé do aqueduto do reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro. Eliaquim, filho de Eucias, prefeito do palácio, foi ter com ele, junto com o escriba
Sebna, e o cronista Joá, filho de Asaf. O general lhes disse: eis o que direi a Ezequias. Assim fala o grande rei, o rei da Síria, de onde te vem tanta confiança? Tu só dizes palavras vãs, entretanto, é de prudência e de bravura que se precisa na guerra. Sobre quem, então, pões tua confiança para contra mim te revoltares? Eu o vejo, é com o Egito que tu contas, com esse caniço rachado que fere e transpassa a mão quando alguém sobre ele se apoia. Eis o que é o faraó, rei do Egito, para todos os que confiam nele. Vós me direis, sem dúvida, que é no Senhor vosso Deus que pondes vossa confiança, mas não é esse Deus de quem Ezequias suprimiu os lugares altos e os altares, dizendo ao povo de Judá e Jerusalém: é somente diante desse altar que vos prostrarei? Pois então faze uma convenção com meu soberano, o rei da Síria. Eu fornecerei 2.000 cavalos se puderes encontrar cavaleiros para montá-los. Mas como será capaz de repelir um só dos menores oficiais de meu soberano? Contas com o Egito para arranjar carros e cavaleiros? Porventura foi sem o consentimento do Senhor que ataquei esta terra para destruí-la? O Senhor foi quem me disse: vai contra aquela terra e a destrói. Ele assim, Sobna e Joé, disseram ao general: fala a teus servos em aramaico, pois nós entendemos esse dialeto. Não nos fale em hebraico, posto que a turba que está sobre a muralha pode ouvir-nos. Porém o general replicou: porventura é unicamente a teu soberano e a ti que meu soberano se encarregou de transmitir essa mensagem? Não é antes a esses homens que estão sobre as muralhas e que vão ser reduzidos como vós a comer seus excrementos e a beber sua urina? O general adiantou-se então e se pôs a gritar em hebraico: escutai o que disse o grande rei, o rei da Síria. Eis o que disse o rei: não vos deixeis enganar por Ezequias, ele é incapaz de vos livrar. Que ele não vos leve a confiar no Senhor, dizendo que o Senhor vos livrará e que essa cidade não cairá nas mãos do rei da Síria. Não escuteis o rei Ezequias, eis o que vos diz o rei da Síria: fazei a paz comigo, rendei-vos, cada um de vós poderá comer o fruto de sua vinha e de sua figueira e beber a água do seu poço, até que eu venha conduzir-vos a uma terra semelhante à vossa, uma terra de trigo, de vinho, uma terra de cereais e de vinhas. Que Ezequias não abuse de vós, dizendo que o Senhor vos livrará. Porventura os deuses das outras nações os livraram cada uma das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Emate e Arfade? Onde estão os deuses de Sevafaim? Porventura livraram eles a Samaria de minhas mãos? Dentre todos os deuses dessas terras, qual é que salvou sua terra de minha mão? Por que então o Senhor preservaria Jerusalém? O povo guardou silêncio, não houve uma só palavra de resposta, pois o rei lhes havia proibido responder. Ele assim, filho de Elcias, prefeito do palácio, o escriba Sobna e o cronista Joé, filho de Asaf, retornaram para junto de Ezequias com as vestes rasgadas e lhe relataram as palavras do general. Muito bem, você já acompanhou comigo essa história, lá no livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, capítulo 18. É importante que você lembre qual que é essa situação. Nós estamos aí por volta do ano 701. O rei da Síria já dominou todas as cidades para cima de Samaria, inclusive já tomou a Samaria, já tomou o reino do norte, já deportou todo aquele pessoal. Eles entram agora no reino do sul, chamado Judá, e consegue tomar várias cidades fortificadas, mas ainda não Jerusalém.
Quando eles estão em Laques, Laques é uma cidade fortificada para baixo de Jerusalém um pouquinho. Quando eles estão em Laques, o rei da Síria manda o general até Jerusalém. E o general chega perto de Jerusalém, num lugar estratégico, perto das muralhas de Jerusalém. O rei Ezequias manda 3, praticamente, embaixadores. Eliacim, Sebna e Joaé, ou Joá. O Eliacim, o Sebna era o tesoureiro, era o tesoureiro, o Eliacim, o escrivão, Joaé o escrivão, mas são 3 importantes ali. E eles vão conversar com o general. E o general fala, olha, nós vamos invadir, não adianta. Nós vamos invadir Jerusalém, e não adianta. E o general começa a provocar Ezequias. E aí começa a provocar, o que vocês têm? Vocês não têm nada. O único povo que está apoiando vocês é o Egito. E realmente, lembra daquela aliança que Ezequias tinha feito com o Egito? Que o próprio profeta Isaías rechaçou, falou que era um absurdo? Só tinha o Egito. E o general diz para eles, vocês confiam no Egito? O Egito a gente não pode confiar, meu filho. O Egito parece um caniço, né, que quando você se apoia nele, ele fura sua mão. Vocês vão ver que vocês vão se arrepender. Então vocês não têm nada. E ele diz, o general continua dizendo, nós temos um monte de cavalo, nós temos cavaleiros, o que vocês têm? Vocês estão pensando que pode confiar nos egípcios com cavalo e cavaleiro? Não vai dar certo, né? E aí ele provoca mais. Vocês estão confiando no Deus de vocês? Confiar no Deus de vocês? Então, você imagina e diz para eles, cadê os deuses dos lugares que nós já dominamos? Cadê os deuses lá de Emate, de Sarfafaim? Cadê? Cadê os deuses de Arfat? Nós já dominamos tudo. Se realmente Deus fosse fazer alguma coisa, teria parado o rei da Síria. Mas cadê? Nós já pegamos um monte de cidades aqui em Judá. Cadê o rei de vocês? E a provocação muito grande. Só que eles sabiam, e é importante lembrar, que o rei Ezequias já tinha falado, não ceda às provocações. Aí, olha que coisa, aí o próprio general começou a gritar para o povo que estava nas muralhas, com essas mesmas provocações, dizendo, não confie em Ezequias, ou seja, querendo baixar a moral dos soldados e querendo fazer com que o povo se entregasse. Não confie em Ezequias, não faz nada disso, se entregue pacificamente a mim, ao rei da Síria, se entregue pacificamente ao rei da Síria, se renda ao rei da Síria, o rei da Síria vai dar terra, o rei da Síria vai dar vinhas, o rei da Síria vai dar trigo, então se renda. Só que o rei Ezequias já tinha falado com o pessoal, não responda e mantenha-se firme. E foi o que eles fizeram. Não responderam, mantiveram-se firmes, né? E não se renderam às provocações do general e não se renderam à proposta do rei da Síria. Olha que interessante, esses 3, Sebna, Eliacim e Joá, voltam para o rei Ezequias, rasgam as suas vestes, como quem diz, o trem está feio, vai ser difícil mesmo. E realmente vai ser difícil, porque vai haver um cerco em Jerusalém, tá bom? Você viu que é só um resgate histórico que eu queria lembrar você. O versículo 2 aqui fala da gente, aqui, fala só para você depois, ó, o rei da Síria tinha enviado de Laques a Jerusalém contra o rei Ezequias, o general do exército, com um poderoso contingente de tropas. Ele tomou posição ao pé do aqueduto do reservatório superior, no caminho do campo do Pisoeiro. Ali perto, onde chega, mais ou menos chegando perto das muralhas, perto da entrada das águas ali. Isso está no capítulo 18 do 2º livro de Reis. Se você quiser, seria interessante. Vai lá no vídeo, procura aí no vídeo, o 2º livro de Reis, capítulo 18, e faça de novo, refresca a sua memória aí, tá bom?
Tem uma coisa interessante aqui no versículo 3, que é o seguinte, olha aqui, que ele assim, filho de Elcias, prefeito do palácio, foi ter com ele junto com o escriba Sóbina e o cronista Joé, filho de Asaf. Só para a gente lembrar, antigamente, quem era o prefeito do palácio, o tesoureiro e tal, aquela coisa, era o Sóbina, ou Sébina, né? Só que você lembra que quando Sébina fez aquele túmulo de ostentação, né, se colocando ali como se fosse até um grande rei, o rei Ezequias destituiu ele de ser o prefeito do palácio, o tesoureiro, e colocou no lugar dele Eliacim. Eliacim. Então aqui, ó, o Eliacim aqui, ele está como prefeito do palácio. Aqui, né, ainda não aconteceu a derrocada final de Sóbina, não, porque o Sóbina depois vai ser, né, a queda de Sóbina vai ser completa. Mas mesmo assim, Sóbina ainda tem um cargo bom, ele é um escriba. Então ele manda esses três, o Eliacim, que é prefeito do palácio, o Sóbina, que é o escriba, e o cronista Joaé, que eles vão lá conversar com o general, né? Então, eles conversam com o general, há essa provocação, eles voltam com toda essa proposta do general para o rei Ezequias, e o que vai acontecer depois, você vai ver comigo, que é justamente esse momento desse cerco de Jerusalém. Você viu aqui que Isaías me deu um palpite por enquanto, né? Dá um palpite. Então espera aí que o Isaías vai falar no próximo capítulo. Ano que nós estamos vivendo, 701, tá bom? Quem que é o rei da Síria? Senaqueribe. Et crucem domini, fugit partis adversi, vite teleu de tribiuda, radix Davidi. Aleluia.